E aí, dando continuidade a isso, por que o cliente compra? Então eu falei de mim. É para me satisfazer, mas eu preciso chegar nele? Lembra que eu falei que eu preciso conhecer e conquistar? Então eu falei de mim. É super importante eu me conhecer e agora a gente vai chegar nele. Por que que ele compra? Ele compra para satisfazer seus desejos e necessidades. Na outra palestra que eu falo só de cliente, aí fica mais fácil a gente falar com profundidade nos desejos e necessidades dele. Hoje a gente vai um pouquinho mais rápido porque o tema é a vida como ela é. Tá bom, sabendo que o negócio tem que me satisfazer, que eu tenho que me conhecer, que eu tenho que saber inclusive se ele me faz bem, porque aí quando o cliente chega eu tenho um profundo tesão por atendê-lo, por melhorar, por mudar meu produto, por mudar um processo meu que eu faço. Mas aí eu tenho que entender então na vida como ela é, um ponto que é super importante. Se é para me satisfazer, eu tenho que entender, inclusive, como é que eu faço isso bem. E aí, quem trabalha na sua empresa, no tamanho que seja, a gente acaba atendendo por demanda. Quando o cliente liga, quando o cliente pede, quando alguma coisa no gênero. Mas eu não faço isso ativamente. Eu não procuro ter na minha jornada verdadeiramente o processo de conhecer e encantar. Então eu preciso fazer isso, para quem já leu O Poder do Hábito, exatamente no looping do hábito. Eu preciso criar uma rotina, um mecanismo gostoso de conhecer e encantar cliente. E aí, a minha sugestão, dentro do dia a dia, dentro dessa quizumba que o telefone toca, que a gente tem 1000 coisas, 1000 e-mails, 1000 WhatsApp, 1000 tudo, eu tenho que ter o hábito de que momento eu paro para conhecer e conquistar cliente. E aí, quem já leu o livro O Poder do Hábito, ele fala muito do processo que foi começado lá atrás da escovação dos dentes. A gente percebe quando a gente está escovando o dente? Ou faz automático? Faz automático. Com vendas a gente também pode fazer mecanismos para fazer isso de forma automática. Como é que eu posso, dentro do meu negócio, seja ele marketing digital, seja ele de uma advocacia, seja ele de arquitetura, seja ele do gênero que for, de bijuterias, joias, tudo. Como é que eu faço alguma coisa como um processo para aprender, para conhecer e encantar meu cliente, e aí ele virar uma rotina, um modelo que ele tem 3 pilares incríveis. Um é um gatilho, o outro é a rotina e o outro é a recompensa. Essa tríade, esse mecanismo é incrível e dá certo. O que eu faço? Eu tenho que ter um mecanismo, que no caso da escovação de dente, que até fala no livro, era o mecanismo de passar a língua nos dentes. Senti que está áspero, eu tenho vontade de escovar os dentes. Esse mecanismo todo foi fazendo de um jeito tal que as pessoas aumentaram 73% o índice de escovação dos dentes. Por quê? Porque uma propaganda de TV nos Estados Unidos falava para você passar a língua nos dentes. Se tiver áspero, pode escovar os dentes. E aí eles acrescentaram que não fazia diferença nenhuma na pasta de dente, o saborzinho, o flúor e tudo mais, o gostinho. E aí criou um mecanismo que a gente chama nesse processo de gatilho. No nosso dia a dia, o que eu posso fazer que é um gatilho para eu imaginar que eu tenho que melhorar alguma coisa para fazer depois ela de forma automática e ter uma recompensa? No caso da escovação de dente, o gatilho é passar a língua nos dentes. No caso desse gatilho, eu tenho a rotina de, sem perceber, eu vou que nem um zumbi pro banheiro escovar o dente. Não é zumbi? Você nem sabe quanto tempo você demora. Às vezes 20 segundos, às vezes 1 minuto, às vezes... Você sabe com que mão você pega a escova de dente? E não sabe nem se é canhoto, se não depende de ser canhoto ou destro. Você nem percebe, é super automático. E a recompensa, você faz sorriso, Capitão Guapo. Quem assistiu o Capitão Guapo? Não é da época de vocês, né? Sacanagem, tá bom, é da minha. E aí, isso eu posso fazer no meu negócio, seja ele qual for. Como eu faço um gatilho, um sinal, um lembrete que eu tenho que mudar um comportamento, que eu tenho que fazer uma coisa, porque depois eu vou ter a recompensa. Minha sugestão aqui, ó. Faça um gatilho. Por exemplo, quando eu quero montar um processo que nem escovar os dentes, toda sexta-feira de manhã, 8h15, eu tenho que ligar para um cliente atual. Não sei qual vai ser, mas eu crio hábito.
Toda sexta-feira eu ponho um alarme no celular, 8h15. Para tudo, vai ligar para um cliente da sua base. Quando você perceber, isso vira uma rotina tão forte que na sexta-feira que você não tiver carga no celular ou você estiver no trânsito e não der para ligar, você vai se sentir devendo. Faz esse mecanismo. Por exemplo, toda vez que tocar o telefone, você tem que estar com o seu post-it com os 4 benefícios principais do teu produto. Tem que estar no post-it. Então, tocou o telefone, você já vai fazer um mecanismo. O seu cérebro é feito para economizar energia. Se ele é feito para economizar energia, eu ajudo com o post-it, lembrando quais são os 4 principais benefícios do meu cliente, que não é a Voldemort, ele é o Harry Potter. Tá bom, eu sou Hermione. O avatar eu vou pôr Hermione. E aí, fica muito mais bacana você criar esse mecanismo. E qual é a recompensa? O teu cliente jura que aqueles 4 benefícios seus são dele. Tudo bem? Esse processo, o que mais que eu posso fazer para criar um mecanismo bacana? Quem trabalha com marketing digital? Marketing digital automatiza muitos processos. Como é que eu posso inverter o processo e fazer um processo manual? Da minha base, cada vez que eu pensar em fazer uma programação, eu vou tirar um cliente dali, daqueles 3.000 da base e vou ligar. Você cria um processo inverso. Tem uma startup que está remodelando o modelo de negócio, agora ele quer mandar carta. Porque ninguém mais quer ler e-mail, tá? Então, o poder do hábito, se eu trouxer para os meus negócios, eu crio gatilhos diferentes, rotinas diferentes. E rotina para quem está em vendas, é a morte. Mas ajuda um bocado. Por quê? Porque eu crio algumas coisas mentais para economizar energia. Pode testar um modelo, cada uma? Uma coisa que pode fazer diferente no seu negócio? Advogado. Advogado, ele pode criar um mecanismo, que advogado, o negócio dele, fatos e dados, mas relacionamento não é uma coisa tão forte assim. Ele pode criar o hábito de olhar a data de aniversário. Advogado liga pra gente no aniversário? Cadê as advogadas? Elas vão me bater. Não é prioritário, mas quebra o processo. Ela cria outra rotina. Então, no dia 2 de cada mês, ela vai ver quem são os aniversariantes. Ela vai se diferenciar. Tudo bem? Seu cliente é Harry Potter ou é Voldemort? Ah, e aliás, advogado, médico, eles não têm cliente, né? Não. Médico tem paciente. E advogado tem o quê? Processo. A gente não gosta de falar meu cliente, né? Tudo bem? Gente, aqui, de verdade, eu que trabalhei com venda, com consultoras na rua, elas não têm hábito. Então ela encontra com a Dona Maria e fala assim, escuta, você não quer olhar a revista da Natura? Aí ela encontra com a outra e fala assim, escuta, é uma promoção do Todo Dia. Ela não tem hábito e ninguém cria hábito para ela. Então o que acontece com uma consultora autônoma? Ela te procura quando está com promoção e que ela tem que montar o pedido para passar. Ela não tem rotina e aí ela não consegue ter grandes crescimentos de vendas. Tudo bem? E aí, se eu tenho a rotina, eu tenho uma ação repetitiva, um comportamento repetitivo, o meu cérebro nem precisa gastar muita energia e eu faço isso corriqueiramente. Uma vez por semana, gente, põe um gatilho, põe um despertador no teu celular e você tem que fazer uma coisa diferente. E isso fica mágico, tá? E o benefício, de verdade, a recompensa. Aí o que você ganha com isso? Aí pega alguma coisa que você gosta. Gordinho não é alface, não. Vai para alguma coisa que seja uma recompensa marcante, porque aí o processo fica incrível. Quem trabalha com vendas, normalmente, inclusive, aqui é efetivamente a compra de um outro item de outro alguém. Aí o círculo, né? Aí você vai ser o Voldemort de alguém. Tudo bem? E aí dentro disso, quanto a sua solução melhora a vida, ou o processo, ou o negócio do seu cliente. Você começa a ficar importante para o negócio do seu cliente. O cliente da advocacia, o que ele quer ter quando ele contrata um advogado? Solução, ele quer ter paz. Então ele começa a olhar efetivamente como é que eu posso dar paz para o meu cliente. Não é como é que eu posso fazer a separação de garfos entre marido e mulher. É como eu posso dar paz. Eu tenho que olhar como a minha solução realmente faz a diferença
na vida do cliente, porque ele é meu Harry Potter. E aí, dica 1, faça a lista de benefícios que o seu cliente tem com o seu produto. Faz o post-it, deixa do lado do seu telefone, deixa no seu Outlook para dar um copy-paste se for necessário. Faz um mecanismo para ficar claro, porque muitas vezes, gente, o índice de pessoas que não conseguem falar dos benefícios do seu produto é gigante. Nesses 30 segundos aqui do pitch, quantas vezes vocês vão perder um enorme tempo falando: minha empresa tem 22 anos no mercado, a gente é estabelecido, tem todas as certificações. Qual o benefício? Você tem 30 segundos para falar o que você é legal para o outro. Conquistar e conhecer o outro. O consumidor diz que pensa, diz o que pensa, mas faz o que ele sente. Aí você faz pesquisa, você faz um monte de coisa, você pergunta para o seu cliente se ele está gostando do teu produto, do teu atendimento. Se é manicure, gostou? Aí ele vai embora. Ele falou que ele gostou. Mas chega em casa, quando você vê, ela fala assim: filha da mãe, tirou uns bifes aqui, né? Ele não fala de verdade o que ele sente, até porque ele não consegue mencionar. Então, Jaime fala sobre isso. Como é que eu faço então para ter a essência dele de verdade, conhecer e conquistar ele? Outra dica: monitore. Não faz só uma venda, monitore, acompanhe, faça as anotações, surpreenda ele. Tenha contato com o seu cliente não só na hora da compra. Só na hora do consumo você pegou um processo, um relacionamento inteiro e achatou. Tenha isso sempre. Não é fácil. E aí a gente usa os mecanismos CRM quando você é chique, Excel quando você é sabida, e caderninho quando dá. Tá valendo? Tá valendo. O que eu não posso é imaginar que o meu relacionamento só é naquele momento da venda. Aqui, ó, meu cliente. O que aconteceu com o cliente? Esse foi um anúncio verdadeiro da Colgate, foi uma campanha da Colgate, vocês já chegaram a ver? Ela tá meio embolorada, tá meio veinha, né? Mas ela é verdadeira. Olha como é mágico essa coisa de eu não prestar atenção no meu cliente. Eu estou olhando para o evidente, o que está na cara, o que todo mundo viu. Todo mundo viu que o meu cliente tem excesso de peso, então eu tenho que vender Herbalife para ele. O que ninguém viu é que ele tem 6 dedos. O que ninguém viu é que ele está gordinho porque ele tem um problema de autoestima. E é aí que eu ganho o jogo. Deu para ver? Sacanagem, pegadinha. É preciso se preparar muito e não improvisar. Eu tenho que mapear legal. Quando vocês chegaram aqui e foram falar do pitch de quem tinha uma coisa inovadora, eu já dei aquela mapeada. E tem uma amiga aqui que eu não deixei vir no palco. Eu estou incomodada com ela, eu mapeei tudo. A gente vai se falar daqui a pouco no próximo pitch. E isso é mágico, gente. Até para improvisar, até para ter uma coisa assim, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar inteira. Ai, que tesão é quando a gente está inteiro e sendo... Eu sei que é Ilse com Z, isso é mágico, né? E aqui, a outra, treine, simule, persista. Ah, mas eu não sou de vendas, Marcela. Você não é de vendas, mas você precisa de vendas. Faz isso com tesão. Para quê? Porque você vai se satisfazer. A sua empresa é para você ter crescimento. E aí, como lidar com objeções? Como lidar com objeções? A dica: seja mais profundo, entenda. Qual é mesmo o impeditivo? Lembra que o cliente fala o que ele pensa, mas não o que ele sente? Qual é a resposta mais clara quando o cliente não quer comprar um produto seu? Ele fala que é o preço. Só que se você olhar, ele está com o iPhone top, está pagando em 10 prestações. Se você olhar e falar assim: não dá para comprar agora o teu produto, porque o problema... E se você não persistir, não entender melhor ele, não tem problema nenhum. Você pode estar só fora do prazo, fora do timing do relacionamento. Como é que americano vende, gente? Americano vende em 2 shots, 2 tiros. É o clássico sistema de venda americano. O primeiro ele fala assim: não quero te vender nada. Estou aqui só para te mostrar. Sem compromisso. E o segundo: ai, gente, eu sei que meu produto é necessário, aí vamos conversar um pouquinho, porque eu tenho um plano especial para você. E aqui, de verdade, a gente tem que entender qual é o impeditivo. Às vezes é num segundo tiro que a gente faz efetivamente a venda. E as vendas demoram muito para ser fechadas.
eu vou e fico mostrando. Nossa, eu tenho um cliente que eu sou corretora de seguros. Nossa, o cliente me enrola tanto. Eu já fui 3 vezes lá. É bem interessante eu entender o ciclo de venda do meu produto. Se eu tenho uma corretora de seguros, eu não vendo na primeira visita. Eu tenho que entender dentro do meu negócio qual é o meu ciclo de venda. Se eu vendo, por exemplo, decisão futura, que é um seguro, que é alguma coisa assim, ou como é que é? O CEL, que é um seguro funeral. Você não compra num impulso, você compra um batom. Agora, o CEL você não compra. Então, eu tenho que entender o meu negócio. E aí eu tenho que aumentar o número de visitas, porque eu sei que eu vou ter um ciclo maior. E para encerrar, eu adoro essa escultura. Ela da Bob Carlyle, essa escultura, ela por trás dela tem uma coisa incrível. Ela tem o artista se lapidando. Ele está esculpindo as pernas dele. Aqui, gente, de verdade, esculpam as carreiras, os negócios, as vendas, os tesões. Não está pronto. De verdade, você agora está se esculpindo nessa sexta-feira de manhã aqui conosco. Buscar competências, buscar conhecimento e ter atitude. O teu chá está feito aí. Remexe o bichinho que ele vai dar sucesso. Então a sexta dica, aprenda sempre. Isso é mágico, isso é incrível e a gente cresce e o cliente conhece. Ele é Harry Potter, ele não é Voldemort. E aí, o post-it que alguns treinamentos eu ponho, porque ele é o meu motivador todo dia. Acorde para conquistar um novo cliente, almoce para manter seu cliente atual e durma para se encantar com o seu atendimento. Isso para mim é o tesão que me move. E aí, um bom italiano, grazie mille, obrigada pelo dia de hoje e arrivederci, que espero vê-las em breve. Você não é meu Voldemort, hein? Muito obrigada, Marcela, pela palestra. Aprenderam, meninas? Valeu? Fez sentido para as vendas de vocês? Vamos fazer as pranchetas. Onde estão as pranchetas? Levanta as mãos. Com quem tá? Vamos acelerar esse. Vocês estão guardando as pranchetas para vocês, é isso? Vão passar, meninas. Senão vocês vão preencher na hora da mentoria. Passa, separa o papel e casa.